genial bailarina e coreógrafa Martha Graham dizia que a dança é a linguagem escondida da alma. Sim, para ela, a dança não é apenas a música e os movimentos. É a expressão da paixão que vai ao coração do bailarino. O nosso convidado de hoje é seguramente um apaixonado que dedicou toda a sua vida à dança. É com muita honra que recebemos Décio Otero. Décio, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Seja muito bem-vindo. Olha, eu acho que eu vou ser bem-vindo mesmo, porque eu fiquei até nervoso, né, de ter sido convidado para um programa tão importante para a cultura desse país, que eu assisto, acho fantástico, vocês estão de parabéns e espero que eu esteja à altura do programa. Vou contar um pouquinho daquilo que aconteceu comigo. Estou nervoso também porque eu não sei como é fazer 90 anos. Tá? Mas quanto ao programa, fique calmo, que é um bate-papo delicioso sobre o teu papel, que é fundamental na cultura. Vamos começar, então? Pode. Bom, a tua família era de Ubá, Minas Gerais, né? Pai italiano, mãe espanhola e muitos irmãos. Então, para abrir esse programa, vamos contar um pouquinho sobre eles? Vim de uma família humilde. Minha mãe teve 11 filhos, 8 homens e 3 mulheres. E outra curiosidade que praticamente o grande público não sabe, é que eu tive um irmão, já morreu, todos eles já morreram. Os meus irmãos, os meus pais morreram, o único que sobrou fui eu. Farinha forte. Mas esse meu irmão, ele foi um grande jogador de futebol de Minas Gerais. Talvez o mais importante jogador de futebol de Minas Gerais. Guará, o prêmio de futebol mineiro, chama-se Guará. Foi esse meu irmão que me fez, e a família toda, eu tinha 2 aninhos, de mudar para Belo Horizonte, para ele seguir a carreira no Clube Atlético Mineiro. E aí foi um avalanche, né? Meu pai foi ser treinador de natação no Clube Atlético Mineiro, eu fui fazer competição, ganhava sempre, eu já tinha as pernas muito boas, né, de bailarina, com o pé virado, o pé assim, bem esticadinho, e eu ganhava muita medalha de ouro. Então era tratada a pão de ló. Os atletas que levavam a medalha de ouro para o clube eram tratados com pão de ló. Eu trabalhei em várias coisas. Meu pai não deixava nenhum dos filhos sem trabalhar e botar dinheiro em casa, claro. Né? Então ele fez uma banca de frutas para eu vender na porta de um restaurante. Trabalhei em casa de cortina, sei, portanto, fazer tapete, fazer sofá. Antigamente fazia as molas com arame, rodando assim, né? Aquela mola para o sofá. E eu fiz muita coisa. E seguiu por aí. Tinha um irmão meu que era instrutor do basquete de um cinema de Belo Horizonte. Cinema Paissandu, eu me lembro. E para mim foi uma maravilha, porque eu com 10 anos já frequentava filmes que seria impossível ver, né, antes dos 18 anos. Eu conheci toda uma gama na época áurea do cinema de Hollywood. Né? E eu conheci muita gente boa, me apaixonava pelas heroínas e, atenção, para o povo que gosta de dança. Opa! Eu já era bailarino sem saber. Sabe por quê? Porque comecei a estudar 2º grau, né, ginásio, e eu voltava, às vezes, à escola e subia os morros que tem lá em Belo Horizonte e gostava de dançar
gostava de sentir o vento no meu corpo, gostava da chuva no meu corpo, né? E aí as pessoas que viam, né, eu sou sozinho lá em cima do Morro de Belo Horizonte. E as pessoas perguntavam, mas menino, onde é que você aprendeu isso? Eu falei assim, eu aprendi no cinema. Ah, que Aprendi no demais. cinema. Ficava impressionado como o bailarino, o Gene Kelly, a Ginger Rogers, toda aquela gama de gente, até chegar na Cid Charisse, eu ficava impressionado como eles viravam a cabeça, né? Vira a cabeça, vira a cabeça, vira a cabeça. Décio, agora falando em filmes, na adolescência você foi fazer um teste para um filme e aí começa o teu envolvimento com o pessoal do Teatro Mineiro de Arte. E você ainda arranjou emprego por lá, não foi? Foi um filme que se chama Caraça. Era é ainda um convento de padres muito famoso em Belo Horizonte. E eles estavam abrindo o teste para os personagens do filme, né? Eu nem me lembro disso, desculpa. Se eu passei ou não passei. Eu sei que eu fiz o teste, né? Depois, mais tarde, eu fiz com as mesmas pessoas o teste para teatro. Aí eu lembro, eu passei, fiz peça, fiz tudo. E um dia eu vi dois rapazes assim com uma calça preta muito apertada, tudo apertado, decote. E eu, por que estão vestidos tão estranhamente? Foi o primeiro contato que eu tive com a dança. E esse, um dos rapazes, depois, mais tarde, eu fiquei sabendo, era o Klaus Viana. E aquilo me seduziu à primeira vista. Primeira vista. Mas antes de você entrar na dança, você fez vários trabalhos como ator, né? Sim, eu fiz no cinema, fiz em teatro, né? Oscar Wilde, eu fiz peças infantis. Né? Lá em Belo Horizonte tinha um Teatro Mineiro de Arte, que eu participava. E foi no próprio teatro que eu conheci essas duas personagens que me chamou a atenção. E, ao mesmo tempo, você trabalhava como office boy? Como é que era? Trabalhava como office boy, trabalhava em casa de cortina. É verdade que você foi parar na dança por causa de um problema de coluna de um amigo seu? Um amigo meu, que estava no ginásio, né? Eu acho que a gente estava no 7º ano, por aí. Ele pegou uma lordose na coluna. Então, estava bem arqueada a coluna dele. E aí, ele era muito vaidoso, um rapazinho, né, 16, 17 anos. Aí ele falou assim, Décio, eu preciso fazer exercício. Aqui em Belo Horizonte só tem uma pessoa que dá exercício que serviria para essa minha coluna, que é o professor Carlos Leite, que era famoso lá em Belo Horizonte. Mas eu não vou sozinho, não. Você, por favor, você me acompanha, porque eu morro de vergonha, morro de sem graça. Aí eu falei assim, tá bom, vamos lá. E subimos, era no edifício ali na Avenida Amazonas, no centro da cidade. Subimos, 11º andar, tinha o estúdio do Carlos Leite. Entramos no camarim, trocamos de roupa, e ele foi para uma mesa, uma coisa assim, né? Na época, eu me lembro que ele deitou na mesa e o Carlos disse, espera um pouquinho. Ele disse para mim assim, ô meu filho, vem aqui, pega aqui nessa coisa. Assim, é uma barra que tem na sala, né? Em todo mundo tem essa famosa barra. Pega aqui. Eu peguei, tudo bem. Aí faz assim com a perna, para fora. Flexiona a perna, não sei o quê. E ele ia falando e eu ia fazendo. Aí, quando terminou a prova, né, a audição, ele disse assim, sabe de uma coisa? Você devia fazer dança, você é muito talentoso. Eu falei assim, eu vou pensar. Agora, outra coisa que me chamou muita atenção, até hoje eu me lembro, é que não foi surpresa para mim, surpresa corpórea. Você já tinha aquilo nato.
a dança já estava calcada no meu físico. Eu senti prazer, eu não conhecia movimento de dança, mas eu senti um prazer muito grande. E foi aí que eu me apaixonei pela dança, me apaixonei de fato e fiz N coisas. Mas foi por aí. E acontece o seguinte, que 6 meses depois o menino saiu, né? Fez os exercícios, aprendeu a fazer exercício, e quem ficou na dança fui eu. E aquilo me fascinou, e eu entrei para a dança. Comecei a fazer a aula de dança à noite, porque eu trabalhava de dia. Quando meu pai descobriu isso, pobre de mim, me proibiu de tudo, me prendeu. Isso não é profissão de homem, você vai estudar, vai trabalhar, não sei o que. E me prendeu, não me deixava sair. Os meus irmãos diziam, pai, não faz isso com o menino, ele gosta, deixa ele fazer dança, deixa ele fazer dança. E esse foi um drama que foi se desenrolando, mas chegou ao ponto do meu pai ter orgulho desse filho dele. Ele era muito amigo do dono do Banco Nacional, em Minas Gerais, e ele falava com o maior orgulho do filho dele, que foi para a Europa, que não sei o quê, que dançava, que fazia balé, que começou em Belo Horizonte, foi para o Rio, foi para o mundo afora. Antes da gente se aprofundar mais aí na tua vida como bailarino e coreógrafo, vamos dar uma olhada num quadro que a gente preparou sobre essa arte milenar? A dança, uma das mais antigas formas de expressão da humanidade, surgiu com os povos primitivos nos rituais de celebração da colheita, da caça, do nascimento ou da morte. Mais tarde, em civilizações como a egípcia ou a romana, as coreografias eram ofertadas aos deuses em cerimônias de casamento e festividades populares. Na Idade Média, apesar da forte repressão da Igreja Católica, a dança continuou sendo praticada nos palácios, onde surgiram as coreografias em pares ou grupos, como vemos nos filmes de época. Já no Renascimento, ela se sofisticou, ganhando status de arte. E o balé clássico ganhou projeção mundial. No século passado, a dança se popularizou nos salões de baile e nos palcos surgiria a dança moderna, que daria maior liberdade aos dançarinos, permitindo movimentos inspirados no cotidiano ou coreografias que expressassem preocupações sociais, por exemplo. Foi nesse contexto que o jovem Décio Otero foi capturado pela dança, essa maravilhosa manifestação artística a que ele continua se dedicando até hoje. Agora, Décio, voltando lá para Belo Horizonte, você acabou entrando para o Balé de Minas Gerais. Sim. E lá você se deu muito bem. Foi lá que você criou a sua primeira coreografia? Foi, olha, foi o seguinte, eu acho que no 3º ano de estudo, eu era muito talentoso. Eu comecei a fazer aula, no 1º ano de estudo, eu já fazia primeiros papéis. Um aprendizado muito feliz. O professor Carlos Leite era pequenininho, baixinho, com uma técnica perfeita de dança clássica acadêmica. E quando eu entrei para o Balé de Minas Gerais, ele já era uma entidade formada, o Balé de Minas Gerais, do Carlos Leite, e ele se apaixonou, entre aspas, por mim, porque eu era muito talentoso. Quando se descobre um menino talentoso, é uma festa. Todo mundo se apaixona, porque é uma coisa tão bonita. O Carlos Leite chegou no fim do ano, ele disse, olha, eu vou tirar férias, estou muito cansado, e foi para a Europa. E nós ficamos no estúdio, o Klaus Viana, a Angel Viana, eu e mais umas outras pessoas. Disseram, vamos fazer um espetáculo surpresa para ele? Vamos, né? Quer dizer, nunca tinha feito coreografia, mas assim, vamos. E eu me apaixonei pela Sonata ao Luar de Beethoven. Uhum. Me apaixonei. Eram 3 movimentos, andante, adágio, como era o balé antigamente, né?
adágio, allegro, adágio, allegro. Aí, peguei essa música e fiz a história do Louva-a-Deus. Louva-a-Deus, aquele inseto, né? Sim. Verde, que fica assim, sempre assim. Que depois que eles se amam, a fêmea e o macho, ela engole ele, ela mata ele. E esse era o tema do balé, né? Do Sonata ao Luar. Tinha os três. Eu fazia o Louva-a-Deus, tinha uma menina muito talentosa, que depois foi para os Estados Unidos, Sigrid Hervani, que fazia a Louva-a-Deus, e o Carlos Leite voltou. Aí nós falamos assim, professor, nós fizemos um programa de coreografias para surpreender o senhor. O senhor vem assistir? Mas, claro. E aí arranjamos o teatro, né, fizemos o espetáculo, aí ele terminou, ele chegou perto de mim e disse assim, menino, aonde você copiou essa coisa? Eu disse, professor, eu não copiei, eu fiz, eu criei. Foi a minha primeira criação, né? Uau. Saiu da minha cabeça. Eu não olhei para uma coisa e copiei. Né? Foi uma criação, a primeira criação minha. Depois veio outras, várias coisas ainda em Belo Horizonte, né? E depois foi seguindo a vida toda. Agora, Décio, o Carlos Leite, então, te leva para o Rio de Janeiro, lá para o balé do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Você foi contratado e rapidamente se tornaria um solista da companhia. Mas nós temos um depoimento aqui sobre essa época para você. Ah, sim. Que bom. Oi, Décio. Que prazer eu tenho de poder me lembrar de você. Porque, apesar que a gente não se lembra há milhões de anos não é, mas uns 40 anos, eu me lembro sempre que nós dançávamos junto. E, por sorte, eu tenho uma foto sua que eu guardei. Aliás, é a única foto de você, porque nós dançamos esse pas de deux, não muito frequentemente. Era o pas de deux, a coreografia era do Sérgio de Pá, sobre a música de Tchaikovsky. Até lamento que você abandonou o clássico. Eu teria dançado com você mais. E você era meu lindo Romeu. E eu acredito, nessa época, eu era sua Juliana. E agora eu tenho 100 anos, tá bom? E eu não tenho uma gota de maquiagem no rosto. E eu não sabia que ia ser filmado. E acho que eu tenho nem vergonha mais de mostrar minhas rugas. E eu espero que você esteja bem, que você esteja ainda fazendo coreografia. Muito obrigada, uma beijoca, tudo de bem, de bom para Márico e toda essa vasta família. Muita sorte. Saúde. Saúde, mais importante. Olha, a Tatiana da escola foi muito importante para muito. Desculpa, gente. Vocês me pegaram de surpresa. Ela foi muito importante para mim. Me tirou lá do meio do povo e eu era talentoso, já falei, né? E eu dancei muito para ela. É uma pessoa fantástica, renovou toda a dança brasileira, trabalhou várias vezes no Teatro Municipal do Rio de Janeiro como diretora, bailarina, e está aí até hoje. Passou dos 100 anos a mulher. Não é? Então, meus respeitos, desculpa.
muita emoção. Mas- A gente também está emocionado. A sua emoção também nos emociona. Vocês cortam depois. Bom, Bom, aí qual era a pergunta? vamos em frente. Vamos em frente. Você se consagrou não só no Brasil, como no exterior também. E a gente vai falar sobre isso no próximo bloco para a gente acalmar aqui um pouco a emoção. A gente volta já com Décio Otero. Estamos de volta para a nossa conversa com o bailarino e coreógrafo Décio Otero. Décio, a gente estava falando da Tatiana Leskova, você se emocionou tanto e nós também. Agora, você fez outros trabalhos com a Tatiana, né? Ah, sim, fiz. Eu fiz um balé que foi muito importante por ter aberto trabalho, né, de caminhos novos para várias primeiras bailarinas do Rio de Janeiro, a Nora Esteves, a Ana Botafogo dançou, várias outras. O combate do coreógrafo americano William Dollar, que montou para o New York City Ballet. E ela fez um combate que era uma coisa muito bem bolada, porque a metade do corpo do bailarino era um cavalo, né? Eram cavaleiros. E a outra metade era a pessoa. E ela tinha uma força tão forte na perna, um movimento de cavalo, que era uma coisa extraordinária. Tanto que ela dizia, segura, meu filho. Eu falei, estou segurando, não tem problema, eu estou segurando. Mas foi muito bom, foi muito bom. Dançamos no Teatro Municipal, né? Aí dançamos outra coreografia, além daquela que foi feita pelo Serge Lefort, da Ópera de Paris. Dançamos outro Romeu e Julieta, feito por uma outra coreógrafa polonesa, radicada no Rio de Janeiro, no Teatro Municipal, Marila Grembo, que abriu o primeiro concurso internacional de dança do Rio de Janeiro, uma coisa importantíssima. E foi a Berta Rosa Nova e eu e dançamos. Agora, Décio, ainda lá no Rio de Janeiro, você se envolveu também com o cinema. Você fez muitos trabalhos dançando em filmes, né? Não verdadeiramente filmes, mas a chanchada brasileira. Era um filme, né? Claro, mas eram fragmentos, danças atrás do cantor, ou então sem um cantor. Tem uma que ficou muito famosa, que é a Maísa cantando "Ô, Samba Mineiro", e eu fazia o pobre coitado que estava apaixonado por ela. Né? Fez questão de não dar, fez questão de negar. Fazia chanchada no cinema, fazia musical na Praça Tiradentes, fazia tudo que tinha no teatro, né, de movimento que a gente fazia. Tinha Walter Pinto, tinha o Carlos Machado, que gostava demais de mim. Então foi assim, tinha Norma Bengel, foi uma época de ouro, né? Foi. Como Hollywood teve a época de ouro com as atrizes e atores, no Rio de Janeiro também teve. A Meca do Brasil era o Rio de Janeiro, na década de 40, 50, era o Rio de Janeiro. Feliz daquele que teve a oportunidade de presenciar e de viver tudo isso. E você fez uma grande turnê por todo o Brasil com a bailarina inglesa Margot Fonteyn, que é considerada uma das maiores bailarinas aí da história da dança mundial. Como é que foi esse encontro e como é que foi dançar com ela? Margot Fonteyn é outro capítulo à parte. Primeiro, eu quero dizer que ela era uma deusa da dança, respeitada no mundo inteiro. Fez a vida toda, a carreira dela, com a dança clássica. E, segundo lugar, eu quero dizer que uma coisa não vou falar, que aconteceu com ela, que vai acontecer com ela está, é que ela desmistificava o clássico. Ela não ficava rígida, ela
Dançávamos pelo Brasil, Recife, não sei o quê, acabávamos, vamos molhar os pés na praia, vamos comer isso. Era bem brasileira. Ela era brasileira. Tem parentesco brasileiro. Fontes, né? Fontaine, ela veio da família Fontes, muito conhecida aqui no Rio de Janeiro. E a gente dançou junto, Gisele, só que eu fazia o segundo papel, não fazia o primeiro papel, porque eu fazia o primeiro papel o bailarino inglês, Michael Soames. Mas eu fazia o segundo papel e eu amava fazer aquilo, né? Abraçava, beijava, gostava muito de fazer. Do Rio de Janeiro, eu fui para a Europa com o balé da Oscar e ficamos lá quase 5 meses, né? A custa da Margot Fontaine, que pagava a estadia de uma companhia de 20 pessoas, e vivendo na Casa do Brasil, esperando que o contrato fosse começar daqui a 2 a 3 meses. Décio, você, um ano depois disso tudo, você ganhou o prêmio de melhor bailarino do país. Mas, apesar disso, você resolveu abandonar o Brasil e ir para a Europa. Por quê? Acontece o seguinte, como eu contei antes, né, eu era um bailarino muito talentoso, e com o passar do tempo eu fui notando que a minha técnica foi regredindo. Eu falei, mas que coisa estranha, né? Uma pessoa que tem técnica e trabalha em cima, ele vai explodir de bom. E me senti muito abandonado. Muito abandonado. As aulas do Teatro Municipal do Rio de Janeiro eram muito boas, mas eram impessoais, né? Tanto faz, era uma coisa distanciada. Eu falei, não, eu vou deixar o Teatro Municipal um pouco, vou tirar umas férias e vou para a Europa ver o que acontece comigo. E fui. E fui convidado para ir para Genebra, na Suíça, onde dançava uma outra grande bailarina que já faleceu, infelizmente, a Beatriz Consuelo, muito amiga, muito simples, muito boa pessoa, né? Então, eu gostava muito de conversar e ser amigo das pessoas com as quais eu podia olhar nos olhos. E quando você foi para o balé do Grande Teatro de Genebra, na Suíça, aí você teve que recomeçar dançando na última fila, como vocês dizem. Então, a minha técnica estava defasada, foi ficando ruim, digamos ruim, e eu, muito vivo, percebi que realmente tinha de trabalhar o triplo do que eu precisaria. E eu fiz isso. Eu fui de Tatiana Lescova e não sei quem, Romeu e Julieta, lá no Rio de Janeiro. Eu fui para o último lugar da fila de guarda e com o mesmo prazer, a mesma ganância, eu fazia tudo. Fiz muita aula e consegui subir de nível e já comecei a ser primeiro solista lá em Genebra. O Sérgio Golorini, que foi um grande bailarino do Marquês de Cuevas, ele dizia, Décio, você tem uma coisa muito especial no palco. Eu vou te ajudar. Eu disse, tá bom, vamos lá. E ele me ajudou muito. Me ajudou não só com a técnica do balé, mas de comportamento, de vida, de tudo. Ele e a mulher dele, ele era casada com uma condessa. E ela que financiava a vida dele, né? Aí você sai da Suíça e vai se tornar primeiro bailarino da Ópera de Frankfurt. Agora me diga uma coisa, quais eram os repertórios dessas companhias europeias nessa época? O que elas dançavam? Dançava, foi boa pergunta. Por exemplo, quando eu estava em Genebra, a gente fazia muito ópera, né? Ópera Fausto de Gounod, La Traviata, e fazia muito isso. Fazia muito balé clássico, digamos, contemporâneo. Não era um clássico ortodoxo. E balés narrativos, né? A Sonâmbula de Balanchine, e várias outras coisas. E na Alemanha já era um pouco mais contemporâneo, mais puxando para o moderno. Tá? Não era
tão clássico, rígido, né? E eu fui, então, da Suíça, eu fui convidado para fazer um filme na Dinamarca. Então, falei com o diretor, né, o Golovin, ele disse, não, você pode ir, não sei o quê, passou-se o tempo, eu falei, olha, está na hora, semana que vem eu tenho de embarcar para Copenhague, na Dinamarca. Ele disse, não pode ir. Eu disse, mas como, maestro? Como o senhor falou que podia ir, não vai. Então eu decidi aí. Eu falei assim, eu vou perder o emprego, mas eu vou. E fui para Copenhague, fiz o filme, passou em Eurovisão, foi um sucesso danado, e voltei para Geneve, onde eu tinha já os amigos que me acolheram, né, porque eu perdi o emprego. Nesse meio tempo, eu encontrei uma brasileira em Colônia, uma cantora lírica, Maura Moreira, maravilhosa. E nos tornamos muito amigos. Ela disse, você vem para a Ópera de Colônia, vem para cá, vem para cá. E eu fui, entrei, era um americano que estava dirigindo, fazendo coreografia, entrei na Ópera de Colônia, dancei primeiros papéis já de cara, mas aí o coreógrafo disse, olha, eu vou ter de mudar para Frankfurt. É uma outra cidade bonita e importante da Alemanha, e eu quero levar você. Eu falei assim, olha, vamos embora. Aí eu fui com ele, fui para Frankfurt. Em Frankfurt, sim, aí eu tinha contrato de primeiro bailarino. Era uma coisa muito especial, porque era bailarino, artista, ator, cantor, era muito respeitado, muito respeitado. Odécio, a verdade é que você construiu uma carreira invejável na Europa, mas depois você resolve voltar para o Brasil de novo. Por quê? Foi o seguinte, eu fiz várias coisas importantes e chegou um dia que bateu, né, aquela coisa, ou eu volto agora, já tinha uma certa idade, né, 30 e poucos anos, ou eu volto agora, ou eu vou ficar aqui para sempre. E o que eu fui fazer na Europa, quando eu deixei o Teatro Municipal do Rio, não foi fazer carreira de primeira bailarina, não, de bailarina. Eu fui querer ver onde que estava o defeito que aconteceu comigo. Chegou um certo momento que eu disse, ou eu volto para o Brasil agora, que ainda tem tempo de fazer alguma coisa, ou então vou ficar aqui para sempre. Bom, aí você volta para o Brasil e reencontra com a Marica Gidali, que você já tinha conhecido lá no Rio de Janeiro, né? E aí vocês fundam o Balé Estágio. Eu conheci a Marica em 1956. Que eu saí de Belo Horizonte em 56 e ela já estava lá porque o balé do quarto centenário tinha acabado. Mas o nosso primeiro contato não foi bom, não. Foi uma antipatia meio mútua, assim. Eu não gostei dela muito porque ela sempre fazia aula com as roupas rasgadas, meio despenteada, e eu gostava da bailarina pontual. E ela, assim, a gente tinha 2 períodos. O período da manhã, que ensaiava, fazia aula. Eu ia para Copacabana, para o meu apartamento, almoçava, descansava um pouquinho e voltava, e tinha um período noturno. Então, eu ensaiava quando eu passava na ponte, lá em cima do palco do Teatro Municipal do Rio. Eu olhava lá para baixo e quem é que estava lá fazendo 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Então, a Marica, a Yara von Liedernau, a Deide Rossi, era uma turma de aficionados assim. Aí eu passava e dizia, que diabo, essa mulher só sabe fazer plié. Só sabe fazer plié, pirueta e rodada, vamos passear um pouquinho. E passou-se o tempo e fomos convidados. Eu, do Rio de Janeiro, e ela estava em São Paulo. Ela foi, e aí, bom, aí eu vinha desse lado em Curitiba, isso. Desse lado do passeio, aquela Ópera de Paris, a Marica vinha de lá e eu disse, Marica! E foi igual o desenho animado, fiz pum! Bateu aí, foi fatal, porque tinha 40 bailarinos,
que eu tinha de dar aula, eu só dava aula para ela, indiretamente, né, claro. Mas, infelizmente, nessa época, eu não tinha acabado de dar o curso ainda, meu pai foi atropelado e morreu. Aí eu falei assim, eu vou ter de ir hoje para Belo Horizonte. Ela disse, não, vai, eu dou as suas aulas, vai, tranquilo, não sei o quê. E foi o que aconteceu. Eu voltei para Belo Horizonte, ela ficou em Curitiba, depois voltou para São Paulo, e sempre me telefonando, olha, você prometeu que ia fazer o grupo comigo, que ia dançar comigo, eu prometi. Então, vem para São Paulo, estou esperando. Eu arranjei um contrato na TV Cultura para montagem de 16 balés didáticos. Né? Todo explicado o que é o moderno, o que é o clássico, o neoclássico. Tudo isso direitinho e depois de tudo explicado e mostrado no corpo dos bailarinos, tem um balé montado artisticamente. Aí eu pensei um pouquinho mineiro, né? Eu tenho que pensar. Pensei um pouquinho, falei, não, vou para São Paulo. E ficamos juntos, começamos a viver juntos, a dançar juntos, a fazer tudo juntos. Tanto que a crítica especializada e os amigos diziam assim, é o padedê perfeito na vida e no palco. E era verdade. Aí surge o balé estágio. Sim. E a gente fez um quadro sobre o balé estágio, queria que você visse. Sim. O Balé Estágio, uma das mais importantes e renomadas companhias de dança do Brasil, foi fundado na cidade de São Paulo em 1971 e nesses mais de 50 anos de existência construiu uma trajetória de sucesso, marcada pelo engajamento político, social e cultural, inovação artística e democratização do acesso à dança. Seus trabalhos abordaram temas como o racismo, a violência, a ditadura militar, a questão indígena e a música popular brasileira em seus mais de 80 espetáculos. Com suas obras, o Estágio realizou turnês por todo o Brasil e também pelo exterior, levando nossa dança para inúmeros países. Além disso, a companhia sempre se preocupou com suas funções sociais, levando apresentações e oferecendo aulas em escolas, favelas, hospitais, presídios e até em barcos, dançando para comunidades ribeirinhas. Grandes aventuras e grandes feitos de Décio Otero, Márica Gidali e seu corpo de bailarinos e técnicos. Feitos que merecem nossos mais calorosos aplausos. E você falou do padedê perfeito, então é claro que não podia faltar o depoimento da sua companheira de dança e de vida. Oi, Décio. Companheiro, amigo, marido, sei lá mais do que tudo, a gente é uma coisa só. Que encontro fatal foi esse nosso, né? Em 71. Caímos no Arapuca sem tamanho. Fundamos uma coisa chamada Balé Estágio. E esse Balé Estágio cada vez nos uniu mais e mais e mais. Cada vez estamos mais na luta, nós dois. Envelhecendo bonitinhamente, mas com muita categoria. Muita categoria. Então, eu estou feliz de você estar aí, sendo homenageado, você merece. Você é uma coisa muito, muito especial nesse mundo da dança e no mundo das pessoas. Então, te desejo... Não preciso te desejar, não preciso te desejar nada, porque você já está cansado de saber o que eu te desejo. Então, vamos continuar nessa luta, que vamos em frente, que está nos fazendo muito bem. Eu espero que você use e abuse esses momentos fantásticos. Márica. Tudo tem um fim, né?
Mas a gente vai continuar. Né? Tá difícil, mas vamos continuar. Décio, logo após a fundação, o estágio apresenta seus primeiros trabalhos, os De Sincronias e o Orfeu e Eurídice, né? Na sequência vem a sua coreografia de Adorim, baseada no livro do Guimarães Rosa. Sim. Pode-se dizer que aí começa verdadeiramente o seu mergulho nas temáticas brasileiras? Começa. O livro do Guimarães Rosa, perdão, Grande Teatro Veredas, caiu na minha mão quando eu dançava em Frankfurt. Eu li aquela coisa tão emocionado, eu pensei, isso vai virar dança, vai virar dança. E anotava, eu tenho um livro, né? No livro meu eu anotava o que eu queria fazer. A Márica, ela fazia o Diadorim, devia estar vestida de homem, de jagunço, mas não, ela era um pássaro. E né, com esse pássaro, mas deu um banho na dança brasileira que foi uma coisa terrível. Eu fazia o Reobaldo e a gente contava essa história, a essência do Guimarães Rosa. E foi, o Diadorim, ele foi o embrião estético de muitas futuras criações que eu fiz. E aí foi o Diadorim, que foi assim, o marco, né, na dança brasileira, e com isso veio inúmeras. Hoje em dia tem mais do que você falou, tem muito mais de 100 balé-feitos, né? E eu talvez seja o coreógrafo com essa idade, um dos poucos no mundo que continuam a trabalhar. Porque, em geral, o bailarino, quando ele chega a 70, 80, ele para. Agora, ainda sobre essa questão da popularização da dança, vocês chegaram a dançar numa barcaça no Rio São Francisco? Eu era muito amigo, que quem me arranjou a passagem de ida para a Europa, quando eu era bailarino do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, foi o Pascoal Carlos Magno, um grande visionário do teatro brasileiro. Ele era muito meu amigo e ele imaginou, na cabeça dele, de visionário, era um cara que amava a arte, né? Ele imaginou fazer uma barca que contivesse várias modalidades de arte, orquestra, teatro, poesia, tudo que você possa imaginar de arte e dança. E dança quem fazia éramos nós. E a gente foi fazer, a Márica ficou muito amiga do Pascoal Carlos Magno, os dois só andaram de mão dada pela barca, eu dizia da barca. Hoje o espetáculo vai ser na Praça X, hoje o espetáculo vai ser no... Mas acontece que começou a dificultar muito, porque nós ficamos 15 dias fazendo isso. Porque tinha lugares que não tinha eletricidade, então não dava para tocar a música, né? Então, a Márica disse assim, por que a gente não faz um tablado, um palco na proa da barca? E foi isso que a gente fez. Fizemos um palco, né? E aí nós dançamos em todos os vilarejos, Chique, Morpará, eu já nem sei mais os nomes, de uma linha de pobreza abaixo da pobreza, de pobre, gente arrastando pelo chão, aleijado e tudo, e ficaram super maravilhados com tudo aquilo. Foi uma experiência que nos fez pensar em várias palavrinhas que até hoje a gente usa. O que fazer, para quem fazer e como fazer a dança. Maravilha. Décio, mais um depoimento para você, e agora é de uma pessoa que acompanha o trabalho do estágio desde sempre. Décio Otero, amigo querido, sempre que se falar de teatro, dança, teatro, não se pode ignorar, no mundo inteiro, o seu trabalho realizado no estágio há mais de 50 anos, um trabalho que nos ensinou a dançar o Brasil. As suas coreografias, e você, bailarino também, nos ensinou a dançar o Brasil. Eu gostaria que você falasse muito dessa integração teatro e dança, que sempre pautou a sua vida. E obrigado por nos ensinar a conhecer um pouco mais o Brasil, pela dança.
pela sua arte. Obrigado, Décio. Vocês me tiveram, né? Oswaldo, muito obrigado, Oswaldo. Saúde para você. O Oswaldo fala aí da teatralidade, né, das suas coreografias, e você já falou do Navalha na Carne, do Quarupi, né, onde o teatro e a dança aí se fundem. Mas vamos falar sobre isso no próximo bloco? Bom, mais um pouco. Vai. A gente volta já com Décio Otero. Estamos de volta hoje conversando com Décio Otero. Décio, para abrir esse bloco, a gente já tem um depoimento importante para você. Olha lá. Décio Otero representa a consubstanciação da dança no Brasil, no mundo inteiro e muito especialmente em São Paulo. Coreógrafo e que trazia para os seus movimentos na dança uma elasticidade, uma elegância e uma verdade que ultrapassava os limites de desejos da própria dança para atingir os ensinamentos mais importantes do mundo em que vivíamos, da política que nos assodava. Décio Otero é o bailarino e aquele que coreografou a verdade através da dança. Eu fiz uma experiência, tive com ele uma experiência muito satisfatória, que me encheu de orgulho e de satisfação, quando juntos com o Balé Estágio, Marika Gidali, junto e também Ademar Guerra, fazendo Navalha na Carne, de Plínio Marcos, que a gente, por razões da censura, chamou de Quebradas do Mundaréu. E eu passei mais de mês junto deles no Balé Estágio, tentando, coreografando, experimentando a música. Num piano ali da sala, eu improvisava e fazia com que viesse uma atmosfera interessante para os desejos do coreógrafo e também das elucidações do Ademar Guerra como homem de teatro e homem de grande poesia. Eu fico por aqui porque senão eu vou ter que também pensar em muito mais coisas para poder dizer tudo a propósito de Décio Otero na sua dança e na sua verdade. Obrigado. Eu assisti, né? Décio, você e a Marika levaram o estágio a se apresentar numa aldeia indígena. E dessa experiência nasceu um dos mais belos e consagrados espetáculos da dança brasileira, que é o Quarupi. Como é que se deu esse contato aí com as matas, esse choque de cultura tão belo? A gente embarcou para Brasília, aí tinha de avião 4 horas de teco-teco, né? Lá para uma clareira no Alto Xingu, onde estariam nos esperando 11 tribos para assistir e participar também a dança, a música que o Agberto Gismonti fez, que é conforme a altura do Sol, conforme a altura da Lua. Aí chegamos. E aí os índios vieram e viram uma mãe loura. A gente pode chamar você de mãe, mãe, mãe. Como é o nome mesmo? Como se chama nome? Aí a Marika falou, Marika, mãe Marika, e assim, mãe Marika, o tempo inteiro, chamando ela de mãe Marika. E a gente, então fomos, foi uma experiência assim, indescritível. Falar com palavras é pouco. Vamos nos maquiar lá fora para eles verem como é que a gente se maquia, para aprender, todos orgulhosos, né? Éramos orgulhosos. E fomos. Começamos a nos pintar, sentados no chão, não sei o que, e aí começa a chegar as tribos. Menino,
deram-nos um banho de maquiagem, de colorido, de risco, de disciplina, que Maravilhoso. mudou o nosso comportamento perante a arte da dança. Com A certeza. gente já não subia mais no palco para se exibir. É muito perigoso a dança, porque ela é muito narcisista. Então, vai se exibir. Não, não é isso. A gente tinha outras coisas para falar. E com essa coisa de ter aprendido ali na porta com os índios, que nos derrubou totalmente, a gente mudou. O estágio se transformou em outro grupo artístico, né? A gente queria mostrar para eles a nossa verdade. Vamos ver então agora o depoimento de alguém que acompanhou esse trabalho de vocês no estágio? Sobre Décio Otero que falar. Ele é um dos mestres da coreografia brasileira, de uma trajetória longeva, profícua e fundamental para todos nós da dança, mas para toda uma arte e cultura do Brasil. Ele inovou, ele criou obras e coreografias de um frescor absoluto para sua obra, sempre em compasso com uma realidade, sempre trabalhando a questão da estética, da arte, da ética, desabando nas políticas no sentido do íntimo de cada um de nós e políticas de uma maneira geral. E ele ainda segue em frente com esse trabalho. Muito vai ter que ser falado sobre o Décio nesse momento e no futuro, para a gente nos entender enquanto um país que dança. Muito bem, Cássia. Grande amiga Cássia Navas. Obrigado, Cássia. Décio, você recebeu vários prêmios, várias homenagens pela sua expressiva contribuição à cultura brasileira, à dança especialmente. Em algum momento, você ficou em dúvida sobre o caminho que você escolheu para trabalhar? Não, nunca. Eu sempre me voltei para seguir esse caminho. Não é fácil chegar a fazer uma dança brasileira, não é assim, não. Foram anos de pesquisa, anos de observação com a dança, né, para chegar o meu talento com a minha proposta, ela foi, com o passar do tempo, ela foi delineando uma coisa diferente, uma coisa nossa. E isso me deu muita força, muita força. Décio, tem mais alguém que confirma que você trilhou o caminho certo. Olha só quem é. No Brasil, não há muito hábito de cultivar a memória de quem criou, quem fez as coisas, quem abriu o caminho, principalmente para a dança. No caso, Décio Otero é um pioneiro. Ele e Marica Didali abriram e fundaram o Balé Estágio, que marcou uma época muito importante. Desbravaram o Brasil inteiro com sua companhia. Foram nas condições mais difíceis, abrindo caminhos para apresentar espetáculos para populações que jamais tinham visto dança nem balé, teatralmente falando. Décio Otero merece uma homenagem, merece ser cultuado, porque é um pioneiro que ajudou muito a dança no Brasil. Ele e Marica Didali e o Balé Estágio são um marco nacional que devem permanecer para sempre na história da dança do Brasil. Muito obrigado, filho. Muito obrigado. É verdade, é verdade. A gente escreveu, eu escrevi. Eu não sou escritor não, mas eu escrevi 2 livros. Escrevi A Vida da Marica, pela Senac, Marica Didali, singular e plural. E escrevi um outro pela UCITEC, editora, que chama Estágio As Paixões da Dança. Esse que eu conto, essas histórias que eu estou contando aqui, está nesse livro. Eu acho que tudo aquilo que a gente faz, seja lá que dança, teatro, música, pedreiro, caça, tudo isso, se você faz com paixão, se você faz com disciplina, se você faz gostando daquilo que você está fazendo, claro que você vai acertar. Com certeza. Então é isso, não tem mais nada para dizer. Décio,
São mais de 75 anos de dança, ininterruptos, né? Em seus quase 90 anos de vida. Deve ser um marco na história da dança. Agora, é impossível abranger toda a sua carreira, toda a sua trajetória num único programa. Só nos resta agradecer pela sua profunda dedicação e pelas belezas que você tem proporcionado a todas as pessoas que, pelo menos uma vez na vida, viram um trabalho seu. Muito obrigado. Esse programa deveria ser uma homenagem a você, mas somos nós que nos sentimos muito homenageados com a sua presença aqui. Foi um momento muito emocionante e com certeza marcante para a história do Persona. Obrigada. Obrigado. Obrigada. Obrigado a vocês. Obrigado. A gente Olha, fica eu por quero aqui. dizer para vocês o seguinte, que não é por minha causa não, mas porque passou ali, vocês fizeram o melhor documentário do estado. Temos muitos documentários, mas como isso é impossível. Essa porcaria de choro, de chorar. Não é para chorar, é para gritar. Muito obrigado. Obrigada a você. Nós é que agradecemos, né, senhor? Muito obrigado Muito mesmo, obrigada. de coração. Acho que é um momento marcante para todos nós.